Fala família, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rafael Macedo, mais conhecido como Trader Macedo. E no vídeo de hoje eu vou te explicar como você vai fazer para traçar e usar a Fibonacci do jeito correto para ter lucros consistentes. Então se você curtiu a ideia do vídeo, já deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal se você não é inscrito e também me segue no Instagram, que deve estar aparecendo agora aqui na tela, @tradermacedo_, beleza? E fica até o final do vídeo porque você vai sair daqui já sabendo como operar a Fibonacci e conseguir ter lucros operando com ela. Então vamos lá. Bom, primeiramente o que você precisa saber é em que momento é bom utilizar a Fibonacci. E aqui na tela nós conseguimos perceber que o gráfico nesse momento aqui, ele está com certa indecisão, né? A gente costuma falar que ele está aqui lateralizado, né? Ele está o tempo todo aqui nessa região se movimentando. E aqui você consegue perceber, lembrando que os exemplos que eu vou mostrar aqui agora, o gráfico está em M1, você consegue perceber que não tem muitas oportunidades aqui para operar com a Fibonacci, né? Ou seja, mesmo tendo leves impulsões aqui, se numa visão aqui um pouco mais macro, você consegue ver que ele está lateralizado, você vai ver que é mais difícil você encontrar boas oportunidades para você conseguir operar com a Fibonacci, beleza? Então o que a gente tem que procurar? Primeiro, a gente não tem que procurar um gráfico lateralizado, e sim um gráfico que está com impulsão, beleza? O que significa impulsão? Impulsão é quando o gráfico está mostrando uma certa tendência, ou tendência de alta ou tendência de baixa. Então aqui, por exemplo, se a gente voltar um pouco o gráfico, a gente consegue perceber que aqui aconteceu uma impulsão de alta. Só que antes dessa impulsão de alta, vamos olhar aqui atentamente o que aconteceu antes dessa impulsão. Antes dessa impulsão, eu já consegui perceber que tem uma certa lateralização aqui, beleza? Lembra que eu falei que a gente não quer procurar por lateralização? Obviamente não quer, mas se você encontra um gráfico lateralizado, você pode talvez deixar ele de lado ali e esperar que possivelmente ele vai acontecer um rompimento tanto na resistência ou no suporte, beleza? Então nesse caso aqui, antes da impulsão, a gente consegue perceber que teve uma zona de resistência que foi rompida com uma impulsão aqui de alta. Então vamos traçar aqui essa região de resistência para você enxergar um pouco melhor. Então nós temos aqui essa região de resistência, bem forte por sinal, com vários toques aqui sendo respeitados, e ela rompeu aqui nesse momento. Quando ela teve esse rompimento, você consegue perceber que teve uma impulsão de alta aqui bem forte. E é nesse momento que você vai utilizar a Fibonacci. A Fibonacci, para quem não conhece, é essa ferramenta aqui que na Ike Option você consegue acessar ela clicando nesse canto inferior esquerdo aqui. E você clica aqui nas linhas de Fibonacci. Nós vamos utilizar aqui, principalmente em opções binárias, a retração de Fibonacci, tá? Por que retração de Fibonacci? Basicamente, a retração de Fibonacci é quando tem uma impulsão e você consegue observar pontos de retração após essa impulsão, e a Fibonacci consegue te mostrar quais são os pontos onde tem mais chances de acontecer essa retração, beleza? Então vamos pegar aqui a Fibonacci. Como que você vai fazer para traçar a Fibonacci? Basicamente, você vai sempre começar traçando a Fibonacci no início da impulsão. Nesse caso aqui, vocês concordam que o início da impulsão foi aqui embaixo. Por quê? Porque teve uma resistência que rompeu com uma impulsão de alta. Então, obviamente, a impulsão começou na parte de baixo dessa impulsão, beleza? Então, eu vou traçar aqui o início da Fibonacci e o final dela vai ficar aqui exatamente onde finalizou essa impulsão. E você pode perceber que sempre aqui o 1 ou 100% aqui vai ficar sempre no início da impulsão. Nesse caso aqui, eu estou dando um exemplo com impulsão de alta para você entender, mas daqui a pouco eu passo para você um exemplo de impulsão de baixo para você não se confundir, tá? Então nós traçamos aqui a nossa Fibonacci. O que ela mostra pra gente? Ela mostra pra gente algumas taxas. Deixa eu até deixar mais visível aqui essa Fibonacci para você, tá? Então beleza, eu vou deixar aqui no amarelo que eu acho que dá para você enxergar bem, beleza? Quais são as taxas que a linha de Fibonacci aqui, né, na Ike Option, proporciona pra gente? Tem a região da 23,6. Isso aqui são regiões basicamente de porcentagem, tá? Mais ou menos isso, 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8%. Mas basicamente você tem que saber aqui é que as taxas mais fortes são as taxas da 38,2, da 50 e da 61,8, tá? Eu não curto operar na 23,6 porque a taxa de assertividade dela é muito baixa, ok? Tá, Macedo, mas como que eu vou operar então na Fibonacci? Você já me ensinou como traçar e você falou quais são as taxas mais fortes dessa Fibonacci, né? Mas como que eu vou fazer para operar nela de fato? Basicamente, numa impulsão de alta, você tem que saber que você vai pegar operações de compra. Por quê? Porque após uma impulsão de alta, se ele vai corrigir o preço, quando ele chegar nos pontos de correção, ele vai dar uma corrigida para cima. Ou seja, você vai ter que efetuar uma operação de compra. Como a gente está aqui em M1, a gente consegue perceber aqui que algumas operações deram vitória e outras deram derrota. Então vamos analisar aqui atentamente. Lembrando que em M1 você costuma operar reversão, tá? A diferença entre retração e reversão é o seguinte: retração você costuma operar em M5, que é a finalização para a mesma vela, e reversão é uma finalização para a próxima vela. Já que a gente está em M1, a gente vai analisar aqui as operações com finalização para a próxima vela, ok? Então vamos olhar aqui atentamente na 38,2 da FIM. Vamos aproximar um pouco aqui. Aqui você consegue perceber que ela tocou de fato nessa vela daqui e finalizou nessa vela, ou seja, foi uma derrota. Por quê? Porque você efetuaria uma compra aqui nessa região
da 38 e a próxima vela teria que terminar acima dessa região. Então a primeira entrada aqui foi um loss. Já na 50 da Fibo, você consegue perceber que foi uma vitória. Por quê? Porque ela tocou nessa vela daqui e a próxima vela ela finalizou aqui nessa região, terminando acima de onde você efetuou sua compra. Então seria um 1x1 nesse caso aqui da Fibonacci, beleza? Então vamos lá, Macedo, você já explicou para mim como que traça a Fibonacci, quais são as taxas que você considera mais fortes da Fibonacci e como que eu vou operar em uma impulsão de alta. E agora numa impulsão de baixa. Vamos lá, vamos procurar aqui uma impulsão de baixa para te mostrar. Pronto, acabei de achar aqui uma impulsão de baixa. Você consegue perceber que esse aqui não é o cenário ideal que eu tinha te falado. Por quê? Porque aqui você consegue olhar numa visão um pouquinho mais macro, um pouco mais afastada do gráfico, que o gráfico não está numa certa tendência, ele está lateralizado nessa região. Porém, eu vou utilizar esse exemplo apenas para explicar a questão da operação de compra ou venda na Fibonacci, tá? Como que a gente vai traçar a Fibonacci aqui? Vamos ver se você já está atento. A gente vai traçar onde? No início da impulsão. Você consegue perceber que a impulsão ela começa aqui, ou seja, você vai traçar o início da linha da Fibonacci aqui até o final dessa impulsão. Vamos colocar aqui de novo, um pouco mais visível para você. Então nós temos aqui de novo a Fibonacci, só que agora ela está de forma invertida em relação ao primeiro exemplo, né? Então aqui nós temos uma impulsão de baixa e temos aqui a 38 da Fibo. Foi uma derrota. Por quê? Porque na impulsão de baixa você vai operar com venda, tá? Aqui, nesse exemplo, operações de venda com finalização para a próxima vela. Então olhando para esse exemplo aqui, a gente consegue ver que é 38.2 da Fibo. Ela foi uma derrota. A 50 foi uma vitória, porque você pegaria uma venda aqui com finalização para a próxima vela. E na 61.8 seria uma derrota, tá? Então, nesses exemplos aqui, não estava tão interessante utilizar a Fibonacci. Porém, tem algumas coisas, algumas dicas que eu vou passar para você para utilizar a Fibonacci da melhor maneira possível para aumentar a sua assertividade operando com a Fibonacci. Então, esses foram exemplos apenas para você entender como que você vai operar de fato, como você vai traçar e usar a Fibonacci, beleza? Então, vamos lá. Qual é a dica que eu tenho para passar para você conseguir aumentar a sua assertividade operando com a Fibonacci, tá? Eu separei alguns exemplos aqui. Vamos lá, o primeiro é esse daqui. O que você consegue perceber nesse exemplo que tem diferente no outro? Acontece aqui o que eu gosto de chamar de impulsões orgânicas. O que são impulsões orgânicas, tá? São impulsões onde tem um movimento mais limpo. E o que seria um movimento mais limpo, Macedo? O movimento mais limpo é onde durante a impulsão não tem tantas correções durante a impulsão. Porque numa impulsão, você pode ver que ela acaba corrigindo em alguns momentos. Por exemplo, aqui, nessa impulsão que eu tinha acabado de traçar, você consegue ver que o preço desceu aqui. Teve uma vela aqui que também foi bem acima o tamanho dela em relação ao tamanho médio das velas do período. E nesse momento aqui tem uma leve correção, tanto aqui quanto aqui, antes de chegar no final da impulsão. Então você consegue perceber que esse movimento, ele não é tão limpo quanto esse movimento aqui de baixa, até aqui, ó, porque aqui já começa a correção. Então esse movimento aqui acaba sendo um pouco mais interessante para a gente operar a Fibonacci, a gente traçar e conseguir operar com a Fibonacci, beleza? E tem um bônus aqui para vocês, que é o seguinte, para quem não conhece, a confluência é quando dois operacionais, eles se encontram no mesmo ponto e você consegue operar com eles dois juntos, aumentando sua assertividade naquela possível entrada. E aqui o que a gente tem como exemplo de confluência? A gente tem como exemplo de confluência essa zona de pullback aqui, tá? Essa zona de pullback nada mais é do que essa região de suporte que houve o rompimento através dessa impulsão de baixa, beleza? E depois ela buscou essa mesma região da zona de pullback, tem uma confluência com a 38.2 da Fibo. Aí depende de qual operacional principal você vai utilizar. Se você está utilizando o pullback, a sua confluência vai ser Fibonacci nesse caso, e se for a Fibonacci, a sua confluência vai ser a zona de pullback aqui, fechou? Então aqui é um exemplo claro de uma entrada muito boa, muito assertiva, tá? Além de você ter encontrado uma impulsão muito boa para traçar a Fibonacci, você também usou o pullback como confluência. Então aqui nós temos uma entrada de uma 38.2 da Fibonacci com confluência em uma zona de pullback. Aqui foi uma vitória por quê? Porque a gente pegaria uma venda aqui, quando o preço tocasse nessa linha, uma venda com finalização para a próxima vela. E como essa vela aqui ela finalizou aqui na parte inferior do corpo, a gente pegaria uma vitória. Então, continuando aqui com os nossos exemplos, vamos para o próximo, tá? Nesse exemplo aqui, a gente consegue enxergar um outro exemplo aqui de Fibonacci. Porém, nesse exemplo aqui, vocês conseguem perceber que tem uma leve correção aqui no meio da nossa impulsão, certo? Só que sei que vocês perceberam aqui, espero que você tenha percebido, que tem uma leve correção aqui durante essa impulsão, que eu falei que é justamente o que você tem que evitar. Só que nesse exemplo aqui, tem muita vela em M1, tem bastante vela em M1, ou seja, bastante tempo se passou aqui. E quanto mais velas, mais difícil é de você encontrar um movimento 100% limpo. Então, nesse caso aqui, em específico, eu desconsidero essa correção para traçar essa Fibonacci. Essa Fibonacci é uma Fibonacci muito boa, na minha opinião. Então, vamos olhar para esse exemplo aqui. 38.2 da Fibo, você pegaria uma venda para a próxima vela, porque é uma impulsão de baixa, você trabalha com venda. Seria uma vitória. Aqui na 50 também seria uma vitória, beleza? E na 61.8 também seria uma vitória, porque você pegaria uma venda para a próxima vela. Ou seja, você abriu, você encontrou uma boa impulsão, você vai trabalhando apenas ali, operando, né, naquelas correções que a Fibonacci proporciona. E um ponto que eu acho muito interessante da Fibonacci
Fibonacci é que, dependendo do seu número de entradas que o seu gerenciamento permite, você consegue bater o take em apenas um movimento, ou seja, você abre um par, se você encontrar uma impulsão boa, você traça a sua Fibonacci e, dependendo, você pode bater naquele par mesmo, pegando só as entradas na 38, na 50 e na 61, você pode bater o take em apenas um par. Tá? Então acaba sendo uma ferramenta muito interessante se você conseguir utilizar ela da forma correta, que é como eu estou explicando durante todo esse vídeo aqui, beleza? E lembrando mais uma dúvida que eu recebo muito, que é o que? Macedo, você pega mais de um toque nas regiões de retração da Fibonacci? Não, eu não pego, ou seja, se eu peguei essa primeira entrada aqui, que foi uma venda para a próxima vela, se ele tocar de novo, eu não vou pegar, tanto que nesse caso aqui, ele acabou dando uma derrota, tá? Essa entrada aqui. E o que você precisa saber é, sempre pegue apenas uma entrada por taxa da Fibonacci, ou seja, uma entrada na 38.2, uma na 50 e uma na 61.8. Nunca repita a entrada na mesma região da Fibonacci. Então vamos lá para o nosso último exemplo. Eu sei que você já deve ter ido no comentário, já estava pensando em assim que acabasse o vídeo, perguntar, pô, Marcelo, você está explicando tudo em M1 e M5. O que eu tenho para falar para você em M5 é o seguinte, inclusive separei um exemplo aqui exclusivo para você que opera em M5. Tudo que eu expliquei até agora no vídeo cabe também em M5. A única diferença que você vai ter é que você não vai pegar a finalização para a próxima vela, vai pegar a finalização para a mesma vela, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente consegue ver uma impulsão de alta, a gente traça onde? O início da impulsão, a gente traça o começo da Fibonacci no início da impulsão e o final no final da impulsão. É bem simples de decorar. Beleza? Se ficar na dúvida, lembra de olhar aqui para ver se o 100 está no início da impulsão e se o 0 está no final da impulsão. E nesse exemplo aqui a gente consegue perceber o quê? Que tanto na 38 quanto na 50 foi uma operação vitoriosa. Por quê? Na 38 poderiam pegar um empate aqui, mas você pode ver, se der um zoom aqui na tela, você percebe que tem ali um pavio que tocou na região, ele terminou um pouco acima ali da 38, tá? E como você opera aqui retração, ou seja, finalização para a mesma vela, tanto essa vela daqui quanto essa daqui foi uma vitória. Essa aqui foi uma vitória na 38.2 e essa aqui na 50, porque você pegaria uma compra nessas regiões. Então é isso, família. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo daqui. Espero que você tenha conseguido entender finalmente como traçar e utilizar a Fibonacci do jeito correto para começar a ter lucro. Eu quero que você já saia desse vídeo conseguindo aplicar tudo que eu passei para vocês e tenha resultado com isso. Então, se você curtiu o vídeo, deixe seu like aqui, que é muito importante, a sua avaliação positiva, para eu saber se o conteúdo que eu estou trazendo aqui realmente está te trazendo resultado. E além disso, deixe aqui nos comentários feedback sobre esse vídeo e também ideias sobre conteúdo que você quer ver aqui no meu canal. Fechou? Não esquece também de se inscrever no canal, quase que eu esqueci de falar. Se inscreve aqui no canal e eu vejo você no meu próximo vídeo. Valeu!